Bora, galerinha, 7 filmes proibidos por serem pesados demais do canal do... Oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Do canal Abel Análises, gente. Um vídeo aí de um canal diferente, trazendo aqui pra vocês. Achei interessante esse vídeo, eu tava um pouco em dúvida do que eu trazia, tô gravando esse vídeo já bem tarde, então tava um pouco em dúvida do que eu ia trazer pra vocês. E me deparei com... Primeiro me deparei com um vídeo sobre jogos pesados, proibidos, e agora me deparei com esse de filmes. Se vocês gostarem, eu trago dos jogos também, mas me interessei mais pelo dos filmes, já que eu tô nessa de assistir filmes em live e tal. Fiquei interessado em gravar esse vídeo aqui pra vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Se puderem, deixar o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá no like, se inscreva, se possível, considere ser membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord e do meu canal 2 tem na descrição também. Entrem lá, tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? E vambora pra esse vídeo aí sem muitas delongas, que eu estou animado pra ver que filmes são esses. Caramba, por que eu tô tão enrolado hoje? Bora! Para um filme ser banido, ele precisa ser realmente chocante de alguma forma. Mas banir um filme só deixa a gente mais curioso. Claro. O que poderia ser tão extremo, a ponto de precisar Então, né? ser escondido dos olhos humanos? Hoje, vamos ranquear filmes Nossa banidos senhora, por que é serem isso? perturbadores, errados e pesados demais. A Última Tentação de Cristo. Uou! A Última Tentação Caramba. de Cristo causou um caos quando foi lançada. Cara, Primeiro, mas também, os cinemas se ó o nome do filme já putz, cara. recusaram a Vai ser, exibi-la. cara. Depois, as locadoras não queriam alugá-la. Por fim, quando alguns poucos cinemas decidiram exibir o filme, eles foram atacados por multidões furiosas. A Tá, reação mas foi intensa, qual mas ninguém é o... Nossa, o que será que tem nesse filme, ficou cara? totalmente William Dafoe! Bro, como... É mesmo, caramba! Que loucura, David Bowie! surpreso, porque esse filme estava condenado desde Mas o o que momento acontece em que o nesse filme, projeto cara? Eu tô começou. curioso agora. E o primeiro sinal vermelho foi o homem que dirigia o filme, Martin Scorsese. Nos anos de 1980, Martin Scorsese já era uma Pô, lenda de Hollywood. então? Ele dirigiu filmes de sucesso que renderam muito dinheiro nas bilheterias. Apesar de todo esse sucesso, Scorsese sentia que faltava algo em sua carreira. Bom, ao longo dos anos, eu sempre tive interesse em fazer um filme sobre Jesus, Meu seja Deus. pelo ponto de vista de um diretor, seja pelos evangelhos ou por outras obras, de certa forma. Mas Scorsese Meu Deus, tenho até medo que vai sair disso, né, cara? não tinha currículo para um filme religioso. Seus filmes anteriores eram em sua maioria sobre violência e crime. Mas pode dar certo ainda no final, pode dar certo. Ele poderia fazer um filme do estilo Paixão de Cristo, né, cara? Um filme bem violento, Um assim, deles, né? Taxi Driver, era tão perturbador que inspirou alguém a se tornar assassino. Eu nunca vi esse filme ainda, eu tenho que assistir um dia. Scorsese era a última pessoa que alguém esperaria dirigir um filme religioso. Mas contra todas as expectativas, ele dirigiu. Em 1988, ele lançou A Última Tentação de Cristo. Quando Tá, o filme e estreou, qual que é o... Nossa, que roupas curiosas, o né? público ficou chocado com o que viu. O filme já começa com um aviso. Este filme não Vai ser um romance com a Maria Madalena, vocês vão ver, cara. é baseado nos evangelhos, mas em uma Ah. exploração fictícia do eterno conflito espiritual. Mas esse aviso não tirava o fato do filme ser completamente errado e imoral. No começo, o filme segue a Cara, é o William Dafoe mesmo, que loucura, cara. O cara... Bom, vamos ver. história normal da Mas Bíblia. também, né, cara, pô, parece pra ser uma proposta, filme de Jesus com Martin Scorsese, você fala, caramba, pô, esse filme, eu vou participar desse filme, né, parece que vai vir algo interessante. Jesus é batizado, começa a pregar, reúne discípulos e realiza milagres. Jesus Pô, sabe que sem seu destino é barba, morrer assim, para que as Tem até barba, mas sem barba comprida fica sem moral, pessoas né? tenham a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e serem perdoadas, se livrando do pecado e da morte que foi passada Daí por Jesus na vida real não tinha barba mesmo, né, cara? Pô, aí com o que eu vou falar pra Deus quando eu tiver no meu julgamento? de Adão e Eva. Então, Tá. a história dá uma reviravolta bizarra. Alguém sugere a Jesus que ele não precisa se sacrificar. Em vez disso, pode levar uma vida normal, casar, ter filhos e viver feliz para sempre. No primeiro momento, Jesus resiste à ideia, mas com o tempo, a tentação fica cada vez mais difícil de ignorar. Já aviso aqui que eu tô fazendo uma força Mas interessante, cara. Vamos tremenda ver. pra não dar minha opinião pessoal sobre isso, mas só de contar a história desse filme pra vocês, eu já me sinto mal. Parece que eu fiz algo de errado, que eu fiz esse roteiro tenebroso. Só pra vocês terem Vamos ideia. ver. Não sei como essas pessoas conseguiram fazer esse filme, desde o ator, roteirista, até os produtores dele. Nessa versão alternativa da história, Ele vai fingir a morte. Vai Jesus ver. esquece o seu propósito aqui na Terra e começa uma vida nova. Ele se casa com Maria Madalena, até uma cena Olha aí. deles consumando o casamento.
Anos depois, já idoso, Jesus se arrepende de ter abandonado seu propósito. Ele se ajoelha e ora, implorando a Deus uma segunda chance de se tornar o Messias. Em um momento dramático, o filme termina com Jesus se sacrificando, completando seu sacrifício pela humanidade. Scorsese e sua equipe gastaram 7 milhões de dólares assim, no filme. Muito blasfêmico, né? Não tinha como esse filme dar certo, ser um sucesso de bilheteria, né, cara? Dando tudo de si para torná-lo um sucesso. Mas quando o filme estreou em agosto de 88, muitos espectadores não suportaram. Grupos que se diziam cristãos chamaram o filme de desrespeitoso e blasfemo. O que realmente os enfureceu foi a cena de... Mas se fosse nos dias de hoje, cara, eu acho que a recepção desse filme teria sido... teria sido ainda muito agressivo, mas teria sido menos, cara. Eu acho que hoje em dia, ainda mais porque você tem muito dessas coisas, eu também não gosto, eu acho desrespeitoso, vai entrar naquele clássico meme, né? Jamais faria um filme de Maomé desse jeito, né, cara? Mas, tipo assim, um filme de Maomé reescrevendo uma passagem do Alcorão, né? Mas eu acho que, não sei qual seria a reação do público nos dias de hoje. Jesus tendo intimidade com sua esposa. Mas a reação não impediu o estúdio de promover o filme. Então, algumas pessoas decidiram agir por conta própria. Mas, é uma loucura, porque quem que vai pagar pra ir num filme desses, após o lançamento, um grupo que se dizia cristão colocou fogo em um cinema que exibiu o filme. Na mesma época, o diretor Martin Scorsese começou a receber ameaças de morte. A situação ficou tão grave que ele contratou seguranças por anos. Grupos que se diziam religiosos organizaram protestos que duraram semanas. Isso funcionou. Várias redes de cinema se recusaram a exibir o filme. No fim, Argentina e México baniram o filme. Já se passaram 30 anos desde o lançamento, mas até hoje, A Última Tentação de Cristo continua sendo um dos filmes banidos mais controversos já feitos. Eu acho que esse filme não deveria ter sido feito. Né? Pra mim, é um desrespeito. Mas o que esses grupos que se diziam cristãos fizeram também foi muito errado, porque na Bíblia, Jesus, ele prega o amor. E feriram pessoas. Isso foi errado. Mas Jesus não fala em uma parte lá, não vim mais vir, como é que é? Vim trazer a espada? Fato, na minha opinião, esse filme é um desrespeito. E sério, cara, eu não recomendo a vocês assistirem. Eu não quis ver o filme completo, eu pesquisei a história pra passar pra vocês aqui, e só de eu ler a história eu já fiquei mal. Eu não veria, e não recomendo que ninguém veja. O próximo filme tem vários... né, cara? É interessante, porque é um filme que não é aquele filme que, quando se pensa em um filme proibido, você pensa naquele filme com gore, com coisas assim, e não é o caso, né? Bem interessante, por ser por outros meios que ele foi banido. Achei legal, vamos ver o próximo. Mas as ideias apresentadas eram perigosas para a sociedade. Assassinos por natureza. Assassinos por Natureza não foi banido porque as pessoas odiaram, foi banido porque elas gostaram demais. Algumas pessoas até queriam agir como os personagens do filme. Mas, se tu meio que um Bonnie e Clyde aí, sabe qualquer coisa sobre ele, entende porque imitar aquilo seria uma receita para o desastre. Assassinos por Natureza é um filme de ação romântico e criminoso de 94. A história acompanha Mickey Knox e sua namorada Mallory. Ambos vêm de famílias profundamente problemáticas, mas quando se conhecem, é amor à primeira vista. Who are you? Mickey, who are you? Parece uma história de amor comum. Eu já vi a cara desse ator. Mickey e Mallory é o carinha que até participa do Jogos Vorazes. Como é que é o nome desse cara? Fazem planos de fugir juntos. Mas aí, o filme passa de romântico a perturbador. Mallory não gosta de seus pais por causa da forma como a tratam. Antes de ela e Mickey caírem na estrada, eles tiram a vida dos pais de Mallory como um ato de vingança. Depois do crime, o casal realiza uma cerimônia de casamento não oficial em uma ponte. You marry me? Se fossem irmãos, ia ser uma adaptação cinematográfica daquele jogo lá, do Coffin of Angel Lady. Como marido e mulher, eles cruzam o país, mas será uma jornada horrível. Conforme Mickey e Mallory viajam de lugar em lugar, deixam para trás um rastro de corpos. Em uma cena, eles eliminam todas as pessoas em uma lanchonete apenas por diversão. Logo, percebem que já fizeram 52 vítimas no Novo México, Arizona e Nevada. A polícia inicia uma caçada para capturá-los. Os rostos de Mickey e Mallory estão por toda parte, na TV, nos jornais. As autoridades esperam que o público ajude a encontrá-los, mas acontece o oposto. Em vez de verem eles como vilões, a mídia os transforma em ídolos. Esse é o ponto, é aquele tipo de filme que nos anos 90, que hoje em dia jamais sairia dessa forma, né, cara? Muito por causa dos ataques que tiveram depois, né, e tudo mais, que a gente já viu muito aqui no canal, né? É o tipo de filme que não rola mais hoje, mas que era algo que esse tipo de filme acontecia, esse tipo de filme aí... Você tem até jogos, né, cara? Tem
Até no outro vídeo dele eu vi que ele ia falar daquele Carmageddon. Tipo, você tinha uns jogos assim que te beneficiavam porque, tipo assim, você tem um GTA que você pode sair atropelando todo mundo lá, mas você não ganha pontos por fazer isso. Se bem que você tem pouca permissão, você tem que também passar o rodo em geral, né? Enfim, sei lá também. Repórteres de TV romantizam seus crimes. Um jornalista chamado Wayne Gale vai ainda mais longe. Em seu programa, Wayne retrata o casal como rebeldes lutando contra um sistema quebrado. O que é que as pessoas inocentes têm a ver, né, cara? Esse é o ponto. Se é isso, vai... Bom, não vou falar isso. Eu ia falar uma parada, mas deixa quieto. Na mídia, Mickey e Mallory se tornam celebridades completas. No entanto, eles não conseguem aproveitar essa fama. Depois de um tiroteio violento com a polícia, o casal é preso e enviado para a prisão. Mesmo atrás das grades, a fama deles não diminui. Repórteres fazem de tudo para entrevistá-los. Após um ano na cadeia, Mickey e Mallory milagrosamente conseguem escapar. Depois de todos os crimes, o filme termina com Mickey e Mallory indo embora sem enfrentar nenhuma consequência. Assassinos por Natureza estreou Mas interessante, é um filme... Ó, tem até o... É o Woody Harrelson, isso mesmo. Tem até o Robert Downey Jr. Assim, é um filme que é até interessante. Não vou também ser o cara aqui puritano de falar, nossa, não pode fazer filme sobre criminosos e tudo mais. Não vou ser esse cara aí, mas... Fato é que é um filme que bem cara de anos 90, anos 80, né? Então... em agosto de 94. E foi um sucesso imediato. No fim de semana de estreia, ficou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos. Arrecadou 110 milhões de dólares, com um orçamento de 34 milhões. Um lucro enorme. No entanto, sua popularidade logo se tornou uma maldição. Crimes de imitação começaram a acontecer pelo país. Os criminosos envolvidos desses ataques disseram ter sido inspirados pelo filme. Um deles até se vestiu como Mickey Knox durante o crime. Outro grupo de criminosos reais batizou sua operação de NBK. Cara, colocar... Eu tenho que fazer um contador aí de quantas vezes o caso de Columbine aparece aqui no canal, né, cara? Para Natural Born Killers, que traduzindo em português é Assassinos por Natureza. As pessoas começaram a acusar o filme de passar a mensagem errada, como se quebrar a lei... Mas ele, no final, não, mas assim, ele romantiza, claro que romantiza. Fica claro, se eles não tiveram punição alguma no final, é porque o filme romantiza isso. O filme não dá, se eles terminassem sendo punidos, pô, separados, assim, sabe, colocasse uma coisa terrível com eles na cadeia... Aí seria um filme que ia te mostrar, ó, os caras fizeram tudo isso, mas no final tiveram o que mereceram no final, sabe? Mas, não, o filme romantiza, né? É algo legal. O final, onde os fugitivos vão embora livres, era a pior parte. E segundo o diretor, era exatamente o oposto do que ele queria transmitir. Ah, tá, vai! É um mentiroso do caramba, né, cara? Pô, tá foi feito sacanagem, para né, cara? Como a mídia sensacionaliza crimes apenas para aumentar a audiência e conseguir mais visualizações. Ah, vai! Era pra inspirar mudança. Não faz sentido nenhum, né, cara? Ele faz um crime que os caras tiram a vida de 52 pessoas e não tem punição nenhuma, ele vai falar que não romantizou isso. Não violência. Que a crítica é a mídia. Foram perdidas devido aos crimes de imitação. O filme ganhou uma reputação sombria. Eu até poderia colocar a mídia ali, que nem ele fez no filme. Eu acho que é até interessante essa ideia, a mídia romantizando. Só que ele comete o mesmo erro. Esse é o ponto. No final do filme, ele comete o mesmo erro que ele tá querendo criticar, entende? Se ele tivesse feito os caras serem punidos no final do filme, ele ia falar, não tem nada de bonito nisso. Mas não, como ele faz a mesma coisa que ele tá supostamente querendo criticar, eventualmente, por causa do conteúdo violento e das mensagens negativas, foi banido na Irlanda e nas Filipinas. Talvez proibi-lo tenha sido o melhor a se fazer. Esse próximo filme não tem nenhuma violência ou cenas nojentas, mas ainda assim foi banido em vários países. Os deuses devem estar loucos. Os deuses devem estar loucos deveria ser uma comédia. Mas, em vez de fazer as pessoas rirem, deixou muita gente irritada. Porém, ao contrário de outros filmes banidos, não foram as imagens que chocaram o público. Que é um filme com piadas de mau gosto. E sim, a história. Esse filme é um filme sul-africano de 1980. A história começa quando um piloto, voando sobre o deserto do Kalahari, joga uma garrafa de Coca-Cola para fora do avião. A garrafa cai do céu e aterrissa no deserto completamente intacta. Uma tribo africana chamada Povo San encontra a garrafa e, como nunca tinham visto nada parecido, acreditam que é um interessante, me lembra muito aqueles casos que a gente abordou naquele iceberg das religiões que eu fiz, né, cara? Aqueles cultos, cargo cults, né, cara? Cultos à carga, né, que os caras fazem lá daquelas pessoas que... aquelas tribos isoladas fazem de objetos deixados por pessoas do mundo civilizado, por assim dizer, né, cara? Então...
fazem lá status de avião, ídolos de aviões, aliás, né, cara? A tribo começa a usar a garrafa de todas as formas possíveis, como instrumento musical, acendedor de fogo e até utensílio de cozinha. Mas o que começa como uma bênção rapidamente vira uma maldição. Existe apenas uma garrafa para todos, o que leva a brigas e ciúmes entre os membros da tribo. Shi, um dos homens da tribo, decide que a garrafa está causando problemas demais. Então, ele pega e parte em uma jornada para devolvê-la aos deuses. A história principal acompanha Shi, o homem do deserto, viajando até a borda da terra para devolver o erro dos deuses. Pelo caminho, Shi encontra novas pessoas, se mete em situações estranhas e vive várias aventuras. O filme tem 109 minutos comédia, e custou parece, né? 5 milhões de dólares para ser produzido. Quando foi lançado em setembro de 1980, não decepcionou. Os Deuses Devem Estar Loucos se tornou um sucesso mundial. Na época, foi o filme sul-africano de maior sucesso financeiro da história. Lucrou Caramba, olha aí. cerca de 200 milhões de dólares no Uou! mundo todo, Dale! foi traduzido para vários É o melhor idiomas. êxito cômico Mas nem no todos mundo acharam o inteiro. filme engraçado. Enquanto em alguns lugares Ah, ele lá era vem. elogiado, em outros estava sendo Vamos ver aonde que ele vai ser condenado. criticado. As pessoas ficaram revoltadas com a forma como o filme retratava a tribo africana, especialmente a cena sobre a garrafa. Críticos diziam que o filme fazia os africanos parecerem primitivos, simplórios ou babuínos incompetentes. Pô, mas Moradores aí de países é- africanos e afro-carimbenhos foram os mais ofendidos. Muitos sentiram que o filme estava zombando deles. Outras pessoas tentaram defender o filme, dizendo que estavam exagerando e que era apenas uma comédia sem pretensão. Eu acho que assim, o ponto é o seguinte, cara, eu teria que ver o filme pra saber a minha opinião, cara. Porque assim, claro, se eles fazem piadas desrespeitosas e coisa assim que nem... Mas, cara, também, que nem eu falei, cara, o filme muitas vezes retrata uma realidade do mundo, cara. A gente tem tribos aí, até no Brasil mesmo, cara, que os caras nunca tiveram um contato com pessoas de fora. Então, esses caras vivem de forma primitiva. E realmente, como eu falei pra vocês, assim, a gente tem vários casos daquele cargo cults, né, cara? Não é como se fosse algo tão raro de se acontecer. Essas coisas acontecem realmente. Então, sei lá, eu acho interessante a ideia. Tenho que ver se. É porque, por ser um filme dessa época, ele tem cara que deve ter umas piadas muito erradas, né, cara? Então eu não vou ficar elogiando, falando nada do filme, vou manter uma posição neutra. Só acho que assim, cara, você tem coisa muito pior do que isso aí, né? Mas isso não diminuiu a revolta. O filme acabou sendo banido em vários países da África e do Caribe. Até hoje, há debates sobre se Os Deuses Devem Estar Loucos é uma comédia inocente ou um filme ofensivo. Esse próximo filme E é envolve curioso que é um filme sul-africano ainda, né, cara? Esse é o ponto. Foi produzido lá, né, cara? É que eu tenho que ver em que época que foi, mas eu acho que... Eu não lembro que ano ele falou, que talvez tenha sido feito durante a época do Apartheid, né? Então, realmente, aí é um pouco mais terrível, né? Mas se foi feito já na África do Sul atual e tal, né, cara? Pô, é um filme baseado lá, é como... Sei lá, né, cara? Bom, não sei, vamos ver, né? crueldade, sangue e armadilhas mortais. Jogos Mortais 6. Por que o A 6? franquia Jogos Mortais ficou famosa pelo horror Inclusive, tem react aí de Jogos Mortais 1 que eu postei lá no Cinefy, né, cara? Vou começar a assistir filmes e postar lá, hein? extremamente violento e perturbador. Os E hoje mesmo tem live de terror que eu vou assistir filmes de terror, fãs tá? adoravam e sempre voltavam para ver mais. Os 5 primeiros filmes arrecadaram mais de 400 milhões de dólares nas bilheterias, dando um lucro Caramba, gigantesco. doideira, aquele filme da África lá arrecadou pra caramba, velho. Que loucura, Então, né? quando chegou a hora de fazer Jogos Mortais 6, os produtores decidiram elevar o nível. Mas algumas pessoas acham que eles foram longe demais. Para realmente entender Jogos Mortais 6, tu precisa saber sobre o que a franquia é. Jogos Mortais gira em torno de um vigilante conhecido como Jigsaw. Jigsaw tem uma noção bem distorcida de justiça. Ele acredita que pessoas más precisam ser punidas, mas não necessariamente indo para a cadeia. Elas precisam enfrentar situações de vida ou morte Dá pra projetadas negar que tem alguns casos de psicologia criminal que eu já vi aqui no canal que eu acho que um Jigsaw faria bem, para cara. ensinar lições morais. Na mente de Jigsaw, se elas sobreviverem a esses desafios, vão se tornar pessoas melhores. Então Jigsaw sequestra essas tais pessoas ruins e as força a jogar jogos horríveis, onde a sobrevivência não é Eu ia te falar, faria elas sobreviver a jogos mortais, cara. garantida. Jogos Mortais 6 começa com Por que o dois 6? agiotas que foram capturados por Jigsaw. Eles colocam em um jogo mortal com uma única regra: apenas um deles pode sair vivo. Claro. O que vem a seguir é uma disputa brutal pela sobrevivência. No fim, só um consegue escapar. Isso define o tom do resto Não vou ver qual que é, O não vou ver próximo qual alvo que é. de Jigsaw é um executivo de seguros de saúde chamado William.
O motivo de William estar ali é que ele nega cobertura médica para pessoas que precisam desesperadamente de tratamento. Jigsaw captura William e o leva para um zoológico abandonado. A famosa fita de vídeo informa William que ele deve completar uma série de testes para sobreviver. Os desafios do filme não são aleatórios. Cada um deles foi projetado para punir William por suas decisões e forçá-lo a encarar o impacto devastador de suas ações. Conforme o filme avança, os testes ficam mais brutais e as consequências mais intensas. Os produtores investiram 11 milhões de dólares para fazer o filme mais assustador possível. Em outubro de 2009, Jogos Mortais 6 finalmente foi lançado. E aí começaram os problemas. O filme era tão gráfico e intenso que muitos países tiveram problemas com ele. Mesmo nos Estados Unidos, onde filmes de terror geralmente ultrapassam limites, a Motion Picture Association exigiu que a cena de abertura fosse amenizada antes que o filme pudesse ser aprovado para o lançamento. Na Espanha, a situação foi agora me hypou de ver o filme, hein, rapaziada? ainda mais Sinceramente complicada. falando, As me autoridades hypou. de cinema deram ao filme uma classificação X devido à violência extrema. Isso significa que o filme não poderia ser exibido em nenhum cinema da Espanha. Os produtores foram obrigados a cortar algumas das cenas mais pesadas. Só então, a classificação foi reduzida para 18 anos. Isso permitiu que o filme fosse exibido nos cinemas, mas apenas para adultos. Outros países, porém, não estavam dispostos a negociar. Na Tailândia e na Malásia, Jogos Mortais 6 foi simplesmente banido. Mesmo com toda a controvérsia, Jogos Mortais 6 ainda conseguiu arrecadar 69,8 milhões de dólares no mundo todo. Embora pareça impressionante, foi o filme com menor bilheteria da franquia até então. Muitos acreditam que o já no 6, né, cara, a coisa tende aí filme diminuindo, era né, tão o valor. difícil de assistir que isso prejudicou seu desempenho nas bilheterias. Tem que ver a O história, próximo né? filme é tão perturbador Uou. que assistir a ele parece até um castigo. Centopeia A Humana. Centopeia Humana 2. Todo mundo fala isso, né, que o 2 é extremamente mais pesado do que o 1, né, porque o 2, eu tô ligado que o 2, o cara, ele é como se no 2 o primeiro fosse um filme, né, o cara do 2, ele assiste o filme A Centopeia Humana, e só que ele não é médico e tenta replicar a centopeia usando métodos rústicos, por assim dizer, né. Antes de qualquer filme ser lançado E ele é preto no e Reino branco, Unido, né, o que é ele irado. precisa ser aprovado pelo órgão nacional de classificação. É um processo padrão, mas quando Centopeia Humana 2 foi enviado para aprovação, as autoridades não apenas rejeitaram o filme. Elas disseram que ele era simplesmente horrível demais para ser exibido. Normalmente, quando um filme é rejeitado, o estúdio pode cortar as cenas mais pesadas e reenviar, mas dessa vez não. O conselho afirmou que nenhuma quantidade de cortes seria suficiente para eles liberarem aquele filme. Então, o que havia tão nesse brutal filme assim para mesmo, causar né? uma reação tão extrema? A história gira em torno de Martin, um segurança que trabalha no estacionamento subterrâneo. Mas Martin esconde uma obsessão doentia. Ele quer criar algo chamado Centopeia Humana, um conceito macabro em que várias pessoas seriam unidas uma à outra, formando uma criatura única e rastejante, como uma centopeia. Ele tirou essa ideia de um filme que assistiu. Martin é tão obcecado que até comenta com a própria mãe sobre sua criação. Óbvio, ela acha que ele perdeu completamente a sanidade. E mesmo assim, ele continua falando sobre uma centopeia feita com 12 pessoas. Sem qualquer treinamento médico, Martin começa a reunir ferramentas improvisadas, como fita adesiva e grampeadores industriais, para tentar transformar sua fantasia sombria em realidade. Mas aí Ele também encontra dá nem pra ver na Twitch, tem que ser na Kik isso daí pra ver, armazém né? abandonado, local perfeito para levar adiante seu plano macabro. Então, ele começa a sequestrar pessoas, uma por uma, e levá-las até o galpão. Quando finalmente reúne 12 vítimas, ele inicia seu experimento. Martin tenta unir todas essas pessoas de maneira grotesca, usando métodos improvisados. E o filme mostra cada etapa daquilo, sem esconder nada. Quando sua criação fica pronta, ele obriga a centopeia a rastejar, tirando o prazer do seu próprio trabalho retorcido. Mas obviamente, nada sai como ele imaginava. A experiência começa a falhar. Seres humanos simplesmente não podem ser ligados desse jeito. Frustrado com o fracasso, Martin perde o controle. Ele começa a se descontrolar fisicamente com as vítimas, mas no meio da confusão, acaba se machucando. E é aí que tudo muda. De repente, a cena corta. Martin está sentado calmamente em seu posto no estacionamento subterrâneo, como se nada tivesse acontecido. Dá a entender que tudo que o público assistiu pode ter sido apenas um delírio da sua cabeça. Depois das filmagens, os editores... meio zoado esse final, né? Não gostei não, cara. Meio covarde, final covarde. levaram meses para montar tudo. O resultado final foi um filme de 91 minutos de puro horror psicológico, quase sem diálogos, apenas gritos, choros e sons perturbadores.
Quando o filme foi enviado ao Conselho Britânico para aprovação, a resposta foi um desastre. Eles não apenas recusaram, eles condenaram o filme. O órgão de regulação alegou que ele representava um risco real ao público. A estética do filme é extremamente repulsiva. O fato dele ser preto e branco com iluminação baixa deixa tudo ainda mais opressivo e desconfortável. Sem aprovação, o filme não podia ser distribuído legalmente no Reino Unido, nem no cinema, nem em DVD, nem por download. Na prática, o filme foi banido em todo o país. Como esperado, o diretor ficou revoltado com a decisão e publicou uma nota criticando o conselho. Mas os produtores viram nisso uma oportunidade e usaram o banimento como estratégia de marketing. Nos trailers, eles destacavam frases como "tão chocante que foi proibido no Reino Unido". A polêmica fez com que a curiosidade do público britânico aumentasse ainda mais. Mesmo proibido, milhares de pessoas deram um jeito de assistir, importando DVDs de outros países ou recorrendo à internet. Enquanto isso, o filme estreava normalmente em outras partes do mundo. E pra tu ter ideia do nível da experiência, alguns cinemas entregavam sacos de vômitos na entrada. Outros deixavam ambulâncias estacionadas do lado de fora. Em uma das estreias, uma mulher ficou tão impactada que precisou de atendimento médico. Esse é apenas mais um exemplo extremo de filmes que acabaram proibidos no mundo. Se tu viu o vídeo até aqui... Muito bom, hein, cara? Deve ser uma experiência do caramba assistir esse filme no cinema, né, cara? Deve ser mais legal você ver a reação dos outros assistindo. Mas um dia eu assisto ele em live ainda. Tem que ser na Kik daí, né, cara? Né? Tem que ser na Kik ou algum site adulto. Tem que ser no câmera, né, cara? Pra poder gravar um bagulho desse. Enfim, gente. Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.